Igreja. Como o pastor falou, eu não sei se muitos me conhecem aqui. Eu sou a Rebeca, eu sou neta da Maria Olinda e do Antônio Carlos, sou filha da Alessandra, são minhas irmãs. E eu tenho estado aqui algumas vezes a convite da minha avó. E agora a convite do pastor. Obrigada, pastor, pela oportunidade de estar ministrando para os irmãos, de estar pregando. E é sempre uma honra, é sempre, na verdade, uma responsabilidade muito grande estar diante da igreja do Senhor, estar diante dos irmãos que conhecem o Evangelho, que sabem da palavra de Deus. A palavra dessa noite vai ser Hebreus 11, peço que os irmãos abram. Vai ser Hebreus 11 inteiro, mas eu vou só ler alguns versículos para não ficar muito extenso. Amém? A palavra de Deus diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, no 5, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Agora peço que os irmãos vão até o versículo 39. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Amém. Hebreus é um livro muito difícil, é um livro que o tempo todo ele está fazendo indicações sobre o Velho Testamento. É um livro que você tem que ler com muita atenção. Mas, recentemente, eu lendo o livro de Hebreus, eu me deparei com o capítulo 11, e foi um capítulo que bateu muito profundamente em mim. Porque a fé é uma coisa que é tão corriqueira, é tão comum que o cristão fala, né? Vou andar na fé, vou caminhar na fé, mas que se você levar a fundo, se você for olhar bem, a fé é muito maior. A fé tem uma raiz muito profunda. A fé vem de uma linhagem muito antiga. A fé vem de Abel. A fé, como o texto vai relatar, a fé vem de lá. A sua fé, a minha fé, irmão, vem de Abel. É de lá que ela vem. A sua fé, você pode não achar que ela é parecida com a de Abel, mas a sua fé é. A sua fé pode crescer nesse nível, porque é a mesma fé. Deus não dá a fé para um e a fé para outro. Não, esse precisa de um pouco mais, esse vai ser desse... Não, a fé é a fé. A fé é aqui e a fé é há 1000 anos atrás. A fé é a mesma, porque é dada por Deus. Então, o importante nessa carta de Hebreus é falar sobre a fé. Paulo está interessado em falar sobre a fé. E ela foi escrita no capítulo 10 para que os irmãos que estivessem lendo essa carta não retrocedessem. A palavra de Deus diz: não retrocedam, fiquem firmes na fé, não deixem ela de lado. Ela é importante, ela te renova, ela te sustenta, ela te faz caminhar. É isso que te faz caminhar no cristão. É isso que inspirava Abel a dar o melhor, a fé. E o ponto em comum que achamos os homens do Velho Testamento e os homens que leram essa carta e nós, é que reconhecemos as promessas de Deus e cremos nelas e esperamos por elas. Então quer dizer que a fé é igual e aquilo que esperamos é a mesma que os antigos esperavam. As promessas de Deus, ver o Senhor Deus voltar. E eles não puderam ver Cristo Jesus, mas nós sabemos que Ele veio e esperamos a sua volta novamente. E o povo de Deus está debaixo disso, dessa promessa. Todos nós, como um, por isso somos chamados família, porque esperamos o Pai, o mesmo Pai. Então, no versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A garantia do que se espera, a eternidade, o juízo, as promessas de Deus. E a prova do que não se vê. Todas as coisas foram criadas por Deus. Eu não estava quando Deus criou todas as coisas, quando Ele disse haja luz. Nem os irmãos, mas cremos que Ele falou essas coisas. Isso para um ímpio é impossível.
Como que um Deus diz, haja luz e há luz? Mas nós, pela fé, cremos, porque cremos sem ver. A fé tem esse princípio. Nós vemos as coisas que ainda não vemos. E o cristão é assim, é diferente. Andamos não por vista, diz um louvor, diz a palavra de Deus também. Pela fé, no 2, por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Alcançaram a aprovação de Deus. 3, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê, como eu acabei de falar. Haja luz, os peixinhos no mar, nós, a criação. No 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Por que foi dado superior sacrifício? Por que Abel conseguiu isso? Porque foi dado com fé. Diz a palavra de Deus em Gênesis 4, que Abel pega dos primogênitos dos seus bezerrinhos. Ele não olha e diz, vou pegar qualquer um. Ele olha para o seu primogênito e diz, é esse que vou entregar para Deus. É superior porque estava no coração dele, irmãos. Dar coisa melhor a Deus. Deus não quer o seu último, Deus quer o seu primeiro. E foi aprovado como justo por meio da fé. Porque por meio da fé, nós somos aprovados por Deus. E é importante, irmãos, perceber que Deus não aprovou a oferta de Abel simplesmente. Deus aprovou Abel. Primeiro eu aprovo o ofertor, depois eu aprovo o ofertário. Deus não aprovou a oferta da viuvinha, Deus aprovou a viuvinha. Quando você chega diante da casa de Deus e deposita ali, Deus está olhando para o seu coração e não para quanto você coloca ali. Não é importante para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é além disso. Deus vai além disso. Deus é o Deus do impossível. Ele faz de um vaso de barro sair óleo. Ele faz sair vinho. Ele não precisa disso. Ele é Deus, mas Ele olha o seu coração. E é isso que está em jogo. O seu coração. O que o seu coração tem pensado quando chega diante de Deus? Abel foi aprovado primeiro e depois sua oferta. Caim não foi aprovado não porque a oferta dele era terrível, mas porque o coração dele não estava nas coisas de Deus. E a palavra de Deus diz que mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela o que foi dito no início. A fé de Abel clama até hoje. A palavra de Deus diz, o sangue do seu irmão clama. Como? Porque os santos vivem para sempre. A fé foi a herança que Abel deixou para todos nós. Essa é a herança. Não foi nada que ele fez, mas foi a fé que ele depositou em Cristo. E toda a sua descendência foi aprovada por causa da fé. 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Irmãos, é muito interessante a vida de Enoque. Enoque existe em 3 palavras. Gênesis, essa palavra que eu estou lendo agora com os irmãos, e Judas. Ele foi um homem que viveu 365 anos e caminhou todos os dias com Deus. Todos os dias. E irmãos, é interessante, um homem que andou 365 anos com Deus, tem 3 palavras na Bíblia. O que isso nos diz? Isso nos diz, irmãos, que quem tem que te reconhecer é Cristo, não as pessoas ao seu redor, não as pessoas que vivem no seu entorno. A palavra de Deus escreveu 3 coisas sobre Enoque, 3 palavras, e diz que ele falava contra uma cidade ímpia e pecadora. Mas ele tem 3 palavras. Quem o reconheceu? Quem era mais importante o reconhecer? Deus. Não importa o que você faz, faça para Deus. Ninguém tem que ver o que sua mão direita ou esquerda faz, nem você mesmo. Faça para Deus, é Ele quem reconhece. E Enoque sabia disso. Enoque sabia disso e andava todos os dias. E sabe qual foi a herança deixada por Enoque? O seu bisneto, Noé. Noé, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. E o que Noé ouviu? Enoque andou 365 anos com Deus. Assim eu vou também andar.
Porque devemos andar todo o tempo com Deus. Esse é nosso estilo de vida, o estilo de vida do cristão. Eu levanto e digo, Senhor, obrigada pelo dia. Eu vou trabalhar e no ônibus digo, Senhor, obrigada pelo meu trabalho. Eu passo por uma prova, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu ando 365 anos com o Senhor. Eu ando 365 dias com Cristo. E é isso, e estamos no final do ano, irmãos. Você andou todos os dias com Cristo, como Enoque, ou você deixou Ele de lado? Só precisa dele nas horas vagas. Só precisa dele quando anda em dificuldade. Enoque andou, tenho certeza, pleno e com dificuldade. E nos dois momentos estava com Cristo. E foi aprovado por agradar a Deus. Como que se agrada a Deus? Com fé. Eu ando com fé e por isso agrado a Deus. Essa foi a herança de Enoque, seu bisneto Noé. Isso é o que os irmãos deixam para os seus filhos, para os seus netos. Minha avó olha para mim e vê herança. Olha para as netas e diz herança. Os irmãos também devem ter isso. Eu passo Deus para os meus filhos e para os meus netos porque eu quero deixar herança da fé. Porque quando eu olhar para trás, eu não vou olhar para as coisas materiais, eu vou olhar para o que eu deixei. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. No capítulo 10, no versículo 22, ele diz: aproximem-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Aproximem do Senhor com plena convicção, com plena certeza da fé que tem em Cristo. Ah, mas minha fé é tão pequena, Rebeca. Não importa, aproximem-se com a fé que vocês têm. O Senhor não diz que tem que se aproximar quem tem fé grande, não. O Senhor diz, aproximem-se com fé. Mesmo que ela seja um grão de mostarda, mesmo que ela seja menor que um grão de mostarda, aproximem-se com fé. Creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. E as recompensas altas, irmãos, não estou falando dessas terrenas. Estou falando da recompensa que é ver o Senhor face a face, que é ouvir o Senhor, vinde bendita de meu Pai, tomai por herança aquilo que foi reservado para você. Versículo 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herança da justiça segundo a fé. Ele construiu a arca sem ver, tá, irmãos? É isso que fazemos aqui. Caminhamos com Cristo sem saber o que vamos encontrar lá na frente, mas cremos com fé, com convicção de que no final da caminhada tomaremos nossa coroa da justiça. Verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde ia. Isso é muito interessante, irmãos, sem saber para onde ia. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Partimos com a palavra de Deus sem saber para onde vamos. Olhem para trás, reflitam comigo. Olhem para trás para as suas vidas. Vocês poderiam dizer que estariam aqui hoje. Vocês partiram no primeiro dia que aceitaram Jesus sem saber para onde iam. Partimos sem saber para onde vamos. E o Senhor coloca coisas e pessoas no nosso caminho que não podemos entender. Essa é a vida do cristão, como o nosso pai na fé, Abraão. Partimos sem saber para onde estamos indo. Somos estrangeiros nessa terra, não temos lugar de descanso. Devemos andar, e andar com confiança, andar com fé, que no final Ele vai ser galardoador dos que o buscam. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor, também assim nós. Verso 11. Pela fé até a própria Sara, que era estéril de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. É incomparável como a areia na praia do mar. 13.
Todos esses que foram relatados acima morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Eles receberam muitas promessas, irmãos, e viram muitas. Abraão viu Isaque, mas eles não viram a promessa. A promessa, a fé que guardavam tão firmemente no coração. A promessa de verem o Cristo, o Jesus. Eles não viram a promessa, mas creram até o final de que haveriam. É isso que cremos. Cremos que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Cremos que Cristo promete aquilo que Ele cumpre. Cremos que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E não promete por nós, promete por Ele mesmo. Ou seja, Ele não é homem para que possa mentir, para que faça uma promessa hoje e amanhã não a mantenha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque essa é a natureza dele. A natureza dele não é mentirosa, mas é verdadeira. 14. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Olha que bênção, irmãos. Cristo está dizendo para a igreja, não me envergonho de vocês. Porque criei uma cidade celestial. Não me envergonho daqueles que chamam de filho. Se você é filho uma vez, você é filho para sempre. Cristo não muda de ideia. E está certo, pecamos, mas quando nos arrependemos de todo o coração, Ele nos regenera. Porque o cristão verdadeiro não peca em paz. O cristão verdadeiro peca e diz, Senhor, me perdoa. O que foi que eu fiz? E se ajoelha e chora amargamente, como Pedro depois de ter negado a Cristo. Não sou digno de ser chamado filho, mas o Senhor te chama de filho. Porque Ele te tirou do lamaçal, do pecado e da morte, e te restaurou, te deu vestes limpas, te preparou uma coroa, um lugar celestial. A palavra de Deus diz, não se envergonha. Ah, Deus tem vergonha da minha pouca fé? Não tem, foi Ele mesmo que deu, faça-a crescer. A palavra de Deus diz que o grão de mostarda, quando plantado, cresce e se torna a árvore mais frondosa do jardim. Quem disse que sua fé não pode crescer? Esforça-te, esforça-te. A fé clama por isso. A fé clama dentro dos nossos corações. Esforça-te. É essa coisa que brada dentro de você. Esforça-te. Não pare, continue. (17) Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre a qual se havia falado. Em Isaque será contada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Isso é muito lindo, irmãos. Abraão já tinha matado Isaque. Ao receber o comando, a palavra de Deus diz que Abraão já tinha matado Isaque em seu coração. E assim nós devemos fazer. Se o Senhor disse não, é não. Não há possibilidade de fazer brincadeira ou jogo com Ele. Não é não, não para sempre. Não há jeito de organizar com Deus uma maneira. A palavra de Deus é única, não muda. E Ele também. E Deus disse, vai lá e me dá seu filho. E Abraão matou seu filho antes de subir. Era considerado o sacrifício dele. O filho da promessa foi sacrificado. E nós devemos fazer isso. Nós devemos, quando Deus diz, fazer aquilo que Ele diz, antes de vermos qualquer coisa. Porque é muito fácil, irmãos, dizer que tem fé vendo, crendo na força dos meus braços. Não! A fé é além. A fé não te permite ver até que você veja. A fé permitiu Abraão levar Isaque até o final.
e chegar lá, levantar o cutelo, até que uma voz bradou: não, Abraão, deixe que o menino viva. É isso que Deus requer de nós, mais esforço. A igreja esqueceu de se esforçar para Deus. A fé requer esforço, a fé é escudo. Escudo não fica arriado, escudo levanta. Aprendam a levantar o escudo da fé, levanta o escudo da fé. A fé não anda arriada no chão, não se carrega como tralha. A fé se levanta, firme, firme. A fé é posição de combate. A fé de Abraão se excedeu. A fé se excedeu, a fé transbordou. Porque se a fé é aquilo que se espera e as coisas que não podemos ver, ele se excedeu. Ele viu aquilo que ele ainda não tinha visto. Porque ele pensava: se eu matar o meu filho, o Senhor o ressuscitará. Se excedeu, viu além. Se o Senhor fechou essa porta, o Senhor abrirá outra. Se o Senhor prometeu, não aconteceu agora, vai acontecer porque Ele prometeu. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos. E assim também simbolicamente o recuperou. Então, peraí, Abraão matou o seu filho e o recuperou? Sem antes ter feito nada? A fé se excede. A fé não é para você manter miúda como grão de mostarda. A fé se rega, se esforça. Levanta a fé, levanta a fé. A fé brada no seu coração. 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado sobre a extremidade do bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. E agora no 23 ele vai falar um pouco sobre Moisés. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Outro fruto da fé, não temer. A fé não teme nada. A fé se excede às coisas que se teme na terra. Sim, está difícil, irmãos, mas você tem um Deus poderoso. Você olha para a montanha de pecados que tem na sua frente, mas você olha para um Deus perdoador maior do que essa montanha na sua frente. Você olha para o problema, é um problema muito grande, mas a fé é maior do que esse problema. Talvez por isso, irmãos, alguns de vocês estejam passando por provações para que a fé de vocês cresça. Cresça no Deus que pode todas as coisas. Orem com o coração aberto diante do Senhor. O Senhor não gosta de coração endurecido. O Senhor não gosta, quebrantem seus corações. Não temam decretos de reis. Não temam aquilo que homens insensatos dizem. Os pais de Moisés não temeram o decreto do rei. Esse é um fruto da fé. Não temam. Eu conheço uma irmã que ela estava com um filho, enfim, num lugar onde ela não queria. E ela disse que estava um momento reflexivo e pensando: caramba, que medo que eu estou sentindo pelo meu filho estar ali naquele lugar. E aí ela parou e pensou assim: medo? Medo? Eu tenho um Deus, eu não devo temer nada. E aquilo foi aumentando no coração dela: não temo, não temo. Fé, fé, fé. E hoje ela pode ver coisas grandes por causa disso. Não temam decretos de reis. Não são para vocês. O único que vocês devem temer é Deus. E temam de todo o coração. Porque esse é o único que pode lançar uma alma no inferno ou não. Temam a Deus. Aquele que te deu fé, aquele que soprou fôlego de vida em vocês. Temam a esse. Joguem as coisas e as cargas sobre ele. Ele diz: tomem o meu jugo. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. A fé também produz isso. Não aproveitem o pecado de agora, momentâneo, porque vai passar. Essas coisas passarão e ficarão. O que é agradável hoje talvez não seja agradável amanhã, mas sabe o que é agradável para sempre? Deus.
Não percam algum tempo com as coisas daqui. Não valem a pena. Não valem a pena. E os irmãos que vieram de uma caminhada mundana e depois conheceram a Cristo, e Cristo os resgatou, pode olhar para os mais jovens e dizer, não percam tempo. Cristo é melhor, mais prazeroso. Viva uma vida melhor. 26. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. E a recompensa é celestial, tá, irmãos? 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo, de novo, foi ensinado, não tema, não temendo a ira do rei. E perseverou como quem vê aquele que é invisível. E de novo leva os irmãos ao versículo 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ele, sem temer, ele viu aquilo que não era visível. Irei com o Senhor na frente. Eu vejo aquilo que é invisível. Eu vejo que no final ganharei a coroa da justiça. Eu vejo que no final serei chamada, vinde a mim. Sei que no final poderei olhar para trás e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, eu vou no final e digo, nunca vi um descendente meu mendigar o pão como Davi. Essa é a recompensa do justo. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a expersão de sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Agora no 30, a partir do 30, ele vai entrar em várias pessoas diferentes. Ele vai falar de vários personagens diferentes. E isso é muito gostoso de se ler. Vamos ao versículo 30. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. Isso é muito interessante, irmãos. Outro fruto da fé, o silêncio. O que o Senhor diz aos israelitas ao chegarem em Jericó? Marchem em silêncio por 7 dias e darei a vitória. Em silêncio, irmãos. Você não deve ficar bradando o seu fracasso por aí. Entra no seu quarto e ora. Ajoelha sozinho, em silêncio, e ora aquele único que pode ouvir e te dá a vitória. Cerquem Jericó em silêncio. Parem de ficar contando as desgraças, mas orem, contem as desgraças daquele que pode fazer alguma coisa. Por 7 dias, outro fruto da fé, paciência. Ah, essa é difícil. A paciência, marchem por 7 dias. 40 anos, 30 anos, quantos de vocês esperaram promessas por muito tempo? Paciência. Josué, vai lá em marcha por 7 dias. Tenha paciência. E faça em silêncio. Paciência. E todos os israelitas fizeram. Todos eles, em silêncio. Marcharam por 7 dias. E outra coisa bonita, irmãos, eles marcharam porque eles já tinham visto que as muralhas de Jericó já tinham caído. Ninguém marcha e faz aquilo que não acredita. Israel acreditava que os muros já estavam caídos e por isso marcharam. E marcharam em silêncio. Entra no seu quarto, irmão, e ora. Ora em silêncio, para de resmungar. Marche durante 7 dias, o tempo que for necessário, o tempo que Deus te mande, mas marche. Marche até que Cristo dê o brado de vitória e depois Israel grita, porque no 7º dia foi mandado gritar e depois grite, venci! Mas marche até o final, marche conforme Cristo mandou. Então no 31, pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Outra coisa muito linda, Raabe creu no Deus daquele que eles ouviram. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. E ela ouviu a palavra de Deus daqueles espias e foi poupada, a vida dela foi poupada porque creu. Quantos de nós passamos por aí e não pregamos o evangelho para aqueles que necessitam ouvir? E talvez essas pessoas ainda não tenham sido poupadas, porque não pregamos. Preguem para que elas sejam poupadas. Preguem, porque a prostituta Raabe está no livro, no capítulo 11, no capítulo onde diz da fé. Ela está escrita aqui, porque creu,
porque ouviu. 32. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam ressurreição dos seus mortos. Olha quanta bonança, irmãos. Subjugaram reinos, podemos pensar em Josué, que conquistou os reinos de Canaã. Praticaram a justiça, podemos pensar em Samuel, que estabeleceu a justiça em Israel. Obtiveram promessas, podemos pensar nos israelitas entrando na terra da promessa. Fecharam a boca de leões, Sansão, Daniel, Davi. Extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam ao fio da espada, Davi escapando de Saul, Elias fugindo de Jezabel. Da fraqueza tiraram forças, irmãos. Sansão, Senhor, amarrado nas pilastras, Senhor, só mais uma vez. Da fraqueza tirou forças só mais uma vez. E quantas vezes não clamamos por isso? Senhor, só mais uma vez. Orações sinceras. Pedro se afogando. Senhor, socorre-me. Orações sinceras, sem muita firula. O Senhor já conhece aquilo que precisa. Peça. Peça com honestidade. Davi contra Golias, um pequenino contra um gigante. Receberam seus mortos a viúva de Serepta, e Elias ressuscitou seu filho. Mulheres de Deus que receberam, Maria e Marta, receberam seu irmão Lázaro. E agora, irmãos, muitas bênçãos, né? A fé produz muitas bênçãos, mas o autor continua no 35. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos de terra. A fé também produz isso. A mesma fé que te faz escapar do fogo, também te faz passar pelo fogo. A mesma fé que te faz escapar de perseguições humanas, também te faz passar por perseguições humanas. O mesmo Deus que fez Sadraque, Mesaque e Abednego escaparem da fornalha, também o levou para a fornalha. Porque a fé também produz isso. A fé não vai te impedir de passar por provações. Deus nunca prometeu isso, irmão. Deus disse que estaria conosco em todos os momentos, e todos os momentos envolvem bons e ruins. O Senhor disse que não nos abandonaria, e não nos abandonaria em momentos bons e ruins. Deus não é promessa de bonança o tempo todo. Deus também te faz passar por algumas coisas que a gente não entende. E glórias a Deus por isso, porque Ele tem aperfeiçoado cada um de nós. Davi, como eu disse no final da caminhada, ele diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E olha que Davi passou por muita coisa, aflições e bonanças. Cristo não é promessa de sol, de vida boa o tempo todo. Cristo também é promessa de que passaremos por isso. Mas sabe como passaremos com isso? Diferente do mundo? Com Deus, com o próprio Criador. Aquele que pode te dar escape, como também aquele que pode não te dar. A igreja esqueceu que andar com Cristo é momentos bons e momentos ruins. Cristo é bom o tempo todo e te faz passar por coisas boas e ruins, mas no final te dará a vitória, porque essa é a promessa. O mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos de terra. O mundo pode fazer chacota de você, irmão. O mundo pode te menosprezar. O mundo pode dizer que você é perdedor. Mas sabe o que Deus disse? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O mundo pode dizer o que quiser e vai continuar, porque Cristo disse que eles vão continuar. De que o fim está próximo. Mas permaneceremos firmes nele, nas promessas dele.
Porque é isso que diferencia o cristão verdadeiro. Isso que os cristãos do Velho Testamento criam. No Deus das promessas. E Deus das promessas para sempre. De novo, Cristo não é homem para que minta. Se ele disse sim, é sim. Se ele disse não, é não. 39. E embora eles, recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, não viram Cristo, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Isso, irmãos, é muito interessante. Eles aguardam, irmãos, em expectativa. Diz a palavra de Deus em Apocalipse que eles clamam: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Diz que a oração do justo sobe como incenso diante do Senhor. Até quando, Senhor? Diz que eles clamam para ver o Senhor voltar. E esperam expectativa junto conosco para que sejamos um. E outra coisa, irmãos, também é interessante pensar que nós sabemos que Cristo veio, nós temos a palavra, eles não tinham. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Está certo, nós não vimos Cristo, mas recebemos a palavra dele. Eles não podem dizer a mesma coisa. Nós temos a palavra de Deus e todas as instruções que sucedem a isso. E vivemos como? Essa é a sua responsabilidade. Você tem a palavra de Deus diante de você, a palavra viva, a fé de Deus aqui, todas as instruções dentro desse livro. Isso aumenta a sua responsabilidade diante de Deus. Devemos aumentar nossa fé, ser aperfeiçoados em Cristo. E para terminar, entrando no capítulo 12, só para fechar esse livro. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eliminar tudo, qualquer coisa que te impeça de seguir a Deus. Qualquer coisa que te impeça de caminhar. O que nos impede de prosseguir, o pecado que nos assedia, que nos persegue, importuna, vai lá, e você diz, não vou, levanta o escudo da fé e diz, não vou. Elimine tudo do que te impede de prosseguir, de que nos persegue, porque o pecado persegue cada um de nós de maneira diferente. Levante o escudo da fé, levante o escudo para que os dardos do inimigo não atinjam sua mente. Levante o escudo da fé, é um exercício, façam isso o tempo todo. E no 2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, que não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Corram a sua proposta. A minha proposta é diferente da proposta do pastor Rogério. Eu não posso correr a proposta do irmão. Corram a sua proposta. Eu posso dividir meus fardos com o pastor Rogério, mas ele não pode lutar por mim. Só eu posso lutar por mim. Só eu posso levantar o meu escudo da fé. Levantem o escudo da fé de vocês. Corram a corrida proposta por vocês. A palavra de Deus diz, levante a sua cruz, não a minha cruz. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu fardo, levante-a. E corram a corrida proposta, fixando os olhos no único que pode te dar tudo, no único que pode te salvar, te libertar, te curar, no único. Como Israel fez, brade em silêncio dentro do seu quarto. Fixe os olhos nele. Corram com ele a corrida proposta. Olhando para ele, sempre para ele, nunca para o homem. Esse é o guia, esse é o manual. Façam com ele, vivam para ele. Não deixem o escudo arriado, não deixem. Porque é isso que Satanás quer. O escudo arriado, mas levante. É necessário levantar. Estejam firmes, em posição de combate. É assim que o cristão deve estar. O cristão luta até o final. E o Senhor nos dá as armas necessárias para lutar. Que seja para a glória e honra do Senhor essa palavra. Amém. Glória a Deus.